Você já se perguntou o que nos protege das forças invisíveis e perigosas do espaço? Não são muros, nem satélites, nem tecnologia humana. É algo muito mais antigo, silencioso e essencial: o campo magnético da Terra. Ele está ao nosso redor o tempo todo, mesmo que a gente não perceba. Invisível, mas extremamente poderoso, esse campo é como um escudo que envolve o planeta, afastando radiações solares e cósmicas que poderiam ser fatais para a vida como conhecemos. Mas, e se ele sumisse de repente? Essa não é uma ideia de ficção científica. A verdade é que o campo magnético da Terra já passou por várias mudanças ao longo de bilhões de anos, e os cientistas sabem que ele está enfraquecendo. Mas vamos com calma. Antes de imaginar os efeitos do seu desaparecimento, precisamos entender o que ele é e por que é tão importante. O campo magnético terrestre é gerado pelo movimento do núcleo externo da Terra. Lá dentro, a milhares de quilômetros de profundidade, o ferro líquido gira constantemente em alta velocidade, criando correntes elétricas que formam o campo magnético do planeta. Esse campo se estende por dezenas de milhares de quilômetros além da atmosfera, formando o que os cientistas chamam de magnetosfera. E é essa magnetosfera que desvia as partículas carregadas vindas do Sol, conhecidas como vento solar, protegendo a atmosfera, os oceanos, os seres vivos e toda a infraestrutura tecnológica moderna. Sem ela, estaríamos vulneráveis. Mas o que aconteceria se, de um dia para o outro, o campo magnético desaparecesse por completo? Para começar, a Terra não teria mais sua proteção contra o vento solar. Essas partículas, que normalmente são desviadas pelo campo magnético, atingiriam diretamente a atmosfera do planeta. E com o tempo, isso teria consequências devastadoras. A primeira mudança seria percebida nas comunicações e sistemas eletrônicos. Satélites, sistemas de navegação por GPS, redes de telecomunicações e até a distribuição de energia elétrica seriam afetados. Isso porque as tempestades solares provocariam picos de energia que poderiam queimar equipamentos e interromper sinais em escala global. As auroras polares, que normalmente acontecem em regiões próximas aos polos, se espalhariam por áreas muito mais amplas. O céu noturno em locais como Brasil, Estados Unidos ou Europa Central poderia ficar tingido de luzes verdes, vermelhas e roxas. Um espetáculo de beleza, que seria, na verdade, um sinal de alerta. Essas auroras acontecem justamente quando partículas solares interagem com a atmosfera. Em um planeta sem campo magnético, essas interações aumentariam e se tornariam perigosas. O próximo impacto seria na saúde. A exposição direta à radiação cósmica e solar aumentaria significativamente o risco de câncer de pele, mutações genéticas e outros problemas graves. Pessoas que vivem em altitudes elevadas ou em regiões mais próximas aos polos seriam as primeiras a sofrer os efeitos. Além disso, a radiação afetaria também os animais, especialmente os que usam o campo magnético da Terra para se orientar, como pássaros migratórios, tartarugas marinhas e certas espécies de peixes e insetos. Sem essa bússola natural, esses animais perderiam a capacidade de navegar, comprometendo suas rotas de migração, reprodução e alimentação. E tem mais. O campo magnético da Terra também protege a atmosfera contra o desgaste constante causado pelo vento solar. Sem essa proteção, as partículas solares começariam a acoplar a atmosfera para o espaço aos poucos. Isso é o que os cientistas acreditam que aconteceu com Marte. Marte já teve um campo magnético no passado, mas quando ele desapareceu, a atmosfera do planeta foi sendo lentamente arrancada. Hoje, Marte é um planeta frio, seco e sem ar respirável.
Sem o campo magnético, a Terra poderia seguir pelo mesmo caminho e se tornar inóspita. Claro, esse processo não aconteceria em dias ou semanas. Levaria milhares de anos para a atmosfera ser completamente destruída, mas os efeitos iniciais seriam sentidos muito antes, e enquanto isso acontecesse, a humanidade tentaria se adaptar. Governos ativariam planos de emergência. Cientistas trabalhariam em alternativas tecnológicas para criar escudos artificiais, zonas protegidas ou cidades subterrâneas, mas na prática, não existe hoje uma solução viável para substituir o campo magnético da Terra. Ele é único, natural e insubstituível. E se você acha que isso tudo parece muito distante da realidade, saiba que o campo magnético da Terra já demonstrou sinais de instabilidade. Na verdade, ele já desapareceu antes, ou quase isso. Durante certas épocas do passado, o campo magnético se enfraqueceu a tal ponto que praticamente colapsou. Mas ao invés de sumir completamente, ele inverteu. Isso mesmo, o campo magnético já trocou de lado várias vezes. O que era o polo norte magnético passou a ser o polo sul e vice-versa. Essas inversões acontecem em média a cada 200 a 300 mil anos. A última ocorreu há aproximadamente 780 mil anos. Ou seja, já estamos atrasados para a próxima inversão, e os cientistas já observaram sinais de que ela pode estar se aproximando. O campo magnético está enfraquecendo gradualmente nas últimas décadas, e há regiões do planeta onde ele já apresenta falhas, como a anomalia do Atlântico Sul, uma área entre a América do Sul e a África, onde o campo é especialmente fraco. Ainda é cedo para dizer o que exatamente está acontecendo, mas o enfraquecimento constante ele pode indicar que o planeta está se preparando para mais uma inversão de polos. E isso por si só já traz muitos riscos. Durante a transição, o campo magnético pode ficar extremamente fraco ou até desaparecer temporariamente, deixando o planeta vulnerável por centenas ou milhares de anos. Esse período de transição poderia causar tudo o que falamos até agora: colapso de satélites, exposição à radiação, confusão em animais migratórios, problemas em redes elétricas e comunicações. A diferença é que não seria um sumiço repentino, seria gradual, mas ainda assim perigoso. A questão é, estamos preparados para isso? Hoje dependemos de tecnologia para quase tudo, do sistema de saúde às finanças, da comunicação à energia. E tudo isso depende da estabilidade do ambiente espacial. Um colapso no campo magnético da Terra afetaria não só a biologia, mas a civilização como um todo. Agora que você já entendeu o papel vital do campo magnético da Terra, imagine o que aconteceria se ele desaparecesse por completo. Não só por algumas décadas, mas por tempo indeterminado. Sem o escudo magnético, a atmosfera da Terra se tornaria cada vez mais vulnerável à radiação do espaço. Com o passar dos anos, o bombardeio constante de partículas solares acabaria corroendo camadas importantes da atmosfera, especialmente a camada de ozônio. E isso teria consequências dramáticas. Sem o ozônio, os raios ultravioletas do Sol atingiriam diretamente a superfície do planeta, aumentando de forma brutal os casos de câncer de pele, queimaduras, problemas oculares e doenças autoimunes. Mas a radiação não afetaria apenas os seres humanos. Plantas, animais e micro-organismos sofreriam igualmente. Os ecossistemas começariam a ruir. Plantas sensíveis à radiação não conseguiriam mais realizar a fotossíntese de forma eficiente. Isso comprometeria toda a base da cadeia alimentar. Menos plantas significa menos oxigênio e menos alimento para herbívoros. Sem herbívoros,
os carnívoros também desapareceriam. E o clima? Sem a proteção do campo magnético, o vento solar interagiria diretamente com a atmosfera, podendo causar distúrbios climáticos ainda não totalmente compreendidos. Tempestades solares intensificadas poderiam gerar alterações nos padrões de vento, temperatura e precipitação. Regiões tropicais poderiam sofrer secas extremas. Regiões temperadas poderiam enfrentar invernos mais longos. O equilíbrio climático que conhecemos hoje deixaria de existir. E a tecnologia? Ela seria uma das primeiras vítimas. Sem o campo magnético, satélites em órbita sofreriam com descargas elétricas geradas por tempestades geomagnéticas. Comunicações via rádio e sinal GPS seriam interrompidas. Voos comerciais e naves espaciais seriam expostos a níveis perigosos de radiação. Redes de energia elétrica, especialmente em países de alta latitude como Canadá, Rússia e países escandinavos, poderiam entrar em colapso. Já houve casos no passado de apagões causados por tempestades solares. Sem o campo magnético, isso se tornaria comum. Agora imagine a reação da humanidade diante desse cenário. Comunicados de emergência, caos nos transportes, hospitais funcionando com energia limitada, redes de abastecimento de alimentos colapsando. A vida como conhecemos deixaria de ser viável na superfície do planeta. E a resposta humana? Abrigos subterrâneos seriam a única opção para escapar da radiação. Países com mais recursos construiriam instalações protegidas, estufas subterrâneas e ambientes controlados para preservar pequenos grupos de pessoas. Mas o custo disso seria imenso. A desigualdade aumentaria. Apenas uma parte da população conseguiria acesso à proteção. O restante teria que enfrentar a superfície, onde a radiação se tornaria, aos poucos, insuportável. Em meio ao desespero, cientistas tentariam buscar soluções. Uma das ideias mais ambiciosas seria criar escudos magnéticos artificiais, usar satélites ou estruturas posicionadas em pontos estratégicos para gerar campos eletromagnéticos que imitem o campo da Terra. Mas isso exigiria uma quantidade absurda de energia e tecnologia. E mesmo se possível, essas barreiras artificiais ainda estariam longe de proteger o planeta inteiro. Outra possibilidade seria migrar para locais naturalmente protegidos, por exemplo, cavernas profundas, regiões com menor incidência solar, ou zonas onde o campo magnético, por algum motivo, ainda estivesse parcialmente ativo. E quanto aos animais? Espécies migratórias desapareceriam. Animais sensíveis à radiação também. Apenas os mais resistentes, como certas bactérias e extremófilos, sobreviveriam por mais tempo. As florestas, sem polinizadores como abelhas e borboletas, entrariam em colapso. Rios e lagos seriam afetados pela radiação, prejudicando peixes e anfíbios. O planeta se tornaria um mundo silencioso, frio, radioativo, mas e se o campo magnético voltasse? Essa é uma pergunta que divide a comunidade científica. Em alguns cenários, o desaparecimento do campo seria apenas uma fase de transição antes de uma inversão completa dos polos. Nesse caso, o campo poderia levar milhares de anos para se reorganizar e voltaria diferente do que conhecemos hoje. Os polos poderiam surgir em novos lugares, com intensidades diferentes. A bússola apontaria para outras direções, e mesmo com o campo restabelecido, os danos já teriam sido feitos. Se o campo magnético da Terra desaparecesse de forma permanente, estaríamos diante de um novo planeta, um lugar muito mais hostil, onde a vida na superfície se tornaria praticamente impossível. Mas será que existe alguma forma de evitar esse destino? Ou até mesmo criar uma defesa artificial? Alguns cientistas
já pensam em possibilidades ousadas. Uma delas é a criação de um escudo magnético artificial posicionado no espaço entre o Sol e a Terra, mais especificamente no chamado ponto de Lagrange L1, uma região gravitacionalmente estável. A ideia seria usar uma espécie de satélite gigantesco equipado com geradores eletromagnéticos capaz de criar um campo que desviasse parte do vento solar, o suficiente para proteger o planeta. Pode parecer ficção científica, mas a NASA já estuda conceitos semelhantes, principalmente como forma de proteger missões tripuladas a Marte, onde o campo magnético é quase inexistente. Mas construir um escudo assim exigiria uma revolução tecnológica, energia em larga escala, materiais supercondutores avançados, sistemas de controle autônomos, e mesmo assim não seria capaz de cobrir toda a Terra, apenas reduzir os danos. Outra proposta ainda mais radical seria estimular o núcleo da Terra artificialmente. Isso envolveria encontrar formas de manter o dínamo terrestre em funcionamento, talvez controlando a rotação ou distribuição de calor do núcleo externo. Mas aqui entramos num território extremamente especulativo. Não temos tecnologia para manipular o núcleo do planeta, nem sabemos exatamente como ele se comporta em detalhes. Qualquer tentativa nesse sentido seria um tiro no escuro. Diante disso, o mais prudente é monitorar, observar os sinais de enfraquecimento do campo magnético, entender as variações que já estão acontecendo e preparar planos de contingência, tanto tecnológicos quanto sociais, para o caso de uma mudança drástica no futuro. Aliás, você sabia que o campo magnético já está mudando? Nos últimos 150 anos, a intensidade do campo magnético da Terra caiu cerca de 10%. E a cada ano que passa, ele parece enfraquecer um pouco mais. Além disso, os polos magnéticos estão se deslocando a uma velocidade anormal. O polo norte magnético, por exemplo, está migrando em direção à Sibéria em ritmo acelerado. Esses sinais são monitorados por geofísicos do mundo inteiro. E ainda que não haja evidências de um colapso iminente, muitos especialistas acreditam que estamos entrando em uma nova fase de transição magnética. Se isso acontecer, uma inversão completa dos polos não será algo repentino, levaria milhares de anos, mas durante esse período, o campo magnético poderia ficar extremamente fraco, permitindo a entrada de mais radiação na Terra e desencadeando muitos dos efeitos que discutimos. A boa notícia é que o planeta já passou por isso antes, dezenas de vezes, e a vida continuou. Mas a má notícia é que da última vez que isso ocorreu, a humanidade ainda não existia. Não havia redes elétricas, satélites, comunicação global ou dependência tecnológica. Um evento desse tipo hoje teria consequências muito mais sérias. Agora, imagine um futuro onde o campo magnético já não existe mais. As civilizações teriam que se adaptar. Cidades inteiras poderiam ser construídas embaixo da terra, protegidas por rochas contra a radiação, as escolas, os hospitais, os transportes, tudo subterrâneo. Na superfície, apenas máquinas especializadas e robôs operariam, equipados com proteção contra partículas energéticas. O céu, visível apenas por telas. A agricultura aconteceria em estufas pressurizadas, com iluminação artificial e controle de temperatura interno. A humanidade viveria como uma colônia protegida, não mais livre na superfície, mas isolada, como astronautas no próprio planeta. E quanto ao céu, as auroras, tão belas nas regiões polares, se espalhariam pelo planeta inteiro, mas não seriam apenas belas. Elas sinalizariam perigo.
Uma tempestade solar intensa poderia provocar explosões de energia elétrica, apagar redes inteiras, destruir sistemas de navegação e colocar até aviões em risco. As auroras deixariam de ser espetáculo, passariam a ser aviso. O desaparecimento do campo magnético, ainda que improvável em curto prazo, é um lembrete poderoso. Vivemos numa fina faixa de equilíbrio, protegidos por forças invisíveis que muitas vezes nem percebemos. Sem esse escudo, estaríamos à mercê do espaço, da radiação, do caos, e mesmo com toda a nossa tecnologia, somos no fundo incrivelmente dependentes da natureza e da sorte. Então, fica a reflexão. E se o campo magnético da Terra desaparecesse, conseguiríamos sobreviver? Adaptaríamos nossa tecnologia? Ou entraríamos em um lento e inevitável colapso? Conta pra gente nos comentários o que você acha. Você acredita que um dia poderíamos criar proteção artificial contra o espaço? Ou acha que não sobreviveríamos sem o campo natural da Terra? Se esse tipo de pergunta te faz pensar, imaginar e querer saber mais, deixe seu like, se inscreva no canal Ponto Curioso e ative as notificações. A gente ainda tem muitos mistérios do universo para explorar com você. Nos vemos no próximo vídeo. Se o campo